O ingresso se dá sempre na classe A. Sempre na classe A. Então você vai ingressar como analista judiciário, como técnico judiciário, como auxiliar judiciário. Vai ingressar na classe A. Dentro de cada classe, a gente observa na 11.416 que tem 5 padrões. Cada classe, 5 padrões. Começando então, padrão 1, 2, 3, 4, 5. Passou disso, a gente passa no padrão 6, mas o padrão 6 então já é outra classe, classe B. 7, 8, 9, 10, 11, classe C, 12, 13, 14, seguindo até o padrão 15, que é o último na classe C. Quando se dá um desenvolvimento só dentro de cada classe, mudando especificamente apenas o padrão, nós estamos no que nós chamamos tecnicamente de progressão funcional. Já quando há mudança da classe, exemplo, passando da classe A para B, aí é o que nós chamamos de promoção. Muito cuidado se em prova. A promoção é uma coisa, vai mudar a classe. A progressão vai mudar meramente o padrão. Agora, às vezes você muda o padrão e a classe ao mesmo tempo. Exemplo, você está lá na classe A, último padrão da classe A, que é o padrão 5. Aí vai para a classe B, padrão 6, que é o primeiro padrão da classe B. Está mudando o padrão e a classe ao mesmo tempo. Havendo mudança de classe, está havendo promoção. Para que você possa mudar de padrão, há um interstício mínimo de 1 ano. 1 ano no padrão para poder passar para o padrão seguinte. Para que você possa mudar especificamente de classe, tem que estar no último padrão e, no mínimo, com interstício de 1 ano. Além de outros requisitos. Não basta estar com 1 ano e automaticamente vai ser promovido. Claro, então, ou seja, não é isso que vai acontecer. Haverá as avaliações, haverá os cursos de capacitações, como no caso mudando de classe, necessidade tanto de avaliar quanto propriamente a capacitação do servidor. Quando for mudar padrão, aí fala-se a legislação na avaliação. Lembrando a necessidade desse interstício mínimo então de 1 ano, para que possa então ter essa evolução do servidor. Então, em resumo, você observa que há 3 classes, A, B e C. Cada classe, 5 padrões. 1 a 5, 6 a 10, 11 a 15. Então, mudando aí de classe e padrão ao mesmo tempo, haverá promoção. Mudando apenas o padrão, sem interferir na relação de classe, há apenas a ideia da progressão funcional. É claro, né? E com isso o servidor vai ter acréscimos aí em sua remuneração. A remuneração do servidor da Justiça Federal é um caráter técnico, onde há várias etapas, várias composições que formam a situação final que nós chamamos de remuneração. Muito cuidado em prova quando falar no termo técnico remuneração. A remuneração, ela é formada pelo vencimento. O que vem a ser vencimento? Vencimento é o valor básico fixado por lei para determinado cargo. Então, refere-se ao cargo e não a situações pessoais. Então, quando se falar em vencimento, de certa forma, você pode ter 1 ano naquele cargo ou ter 10, 15, 30 anos no cargo. Receberá a mesma coisa a título de vencimento. A remuneração refere-se a vencimento mais alguma coisa. Esse mais alguma coisa, de forma geral, na Justiça Federal, ao servidor federal do Judiciário da União, ou seja, tanto a Justiça Federal propriamente dita, como eleitoral, trabalhista, receberão gratificação mais o vencimento, formando então a sua chamada remuneração. Dentro da Justiça nós temos hoje a chamada gratificação de atividade judiciária, correspondente hoje a 50% do vencimento do servidor. Então, essa questão da remuneração, eu tenho então nessa fase inicial, tenho chamado vencimento, que é o básico,
e temos a gratificação de atividade judiciária. Aqueles que exercem algumas atividades chamadas especiais, de forma geral, como é a questão daqueles que exercem trabalhos externos e ocupam a atividade aqui de analista judiciário. Para esses, analista judiciário que exercem atividade externa é o que tecnicamente nós chamamos de oficial de justiça avaliador. É oficial de justiça avaliador na Justiça Federal. Então esse vai receber, além dessa, a chamada GAE, G-A-E, gratificação de atividade externa, equivalente a 35% do seu vencimento. E não só esse que tem essa situação especial. Há também o analista administrativo e o técnico administrativo. Não todos. Os que exercem atividade de segurança. Eles serão nominados, tecnicamente, para o analista administrativo, inspetor de segurança. Para o técnico administrativo, agente de segurança. Então, que exercem atividades, claro, na área de segurança. E receberão também essa gratificação, que é equivalente a 35% a mais em cima do seu vencimento básico. A Justiça Federal, preocupada em qualificar o seu pessoal, também tem um adicional chamado adicional de qualificação. Esse adicional de qualificação é uma forma de incentivar o servidor a procurar realmente se capacitar, a melhorar profissionalmente e, com isso, é claro, atender, prestando o melhor serviço à nossa sociedade. Esse adicional de qualificação vai depender de que tipo de capacitação foi feito pelo servidor. Nós podemos aqui para a prova estabelecer como básico aqui a capacitação, no caso do doutorado, o mestrado e a especialização. Aí na própria legislação estabelece 12,5%, 10% e 7,5% sobre o vencimento básico, né? Sobre o vencimento básico. Então, ou seja, o servidor que se capacitar fazendo uma especialização receberá 7,5% a mais. No caso do mestrado, 10% a mais. No caso do doutorado, vai fazer 12,5% a mais. Agora, é claro que às vezes, situações específicas, o servidor não pode fazer uma especialização, doutorado ou mestrado, ou até mesmo não já tem essas situações de qualificação. Aí fez e para? Não, também há outros cursos em que são destinados a servidores e que não tem esse título específico. Por exemplo, de repente o servidor vai fazer um curso de licitações, sindicância, PAD, tomar de contas, cursos que também são necessários ao bom desempenho do Poder Judiciário brasileiro. Aí nessas situações, a legislação coloca a possibilidade dele receber também um percentual a mais. No caso específico desse tipo de treinamento, de cursos, etc., alcançando 120 horas, o servidor recebe 1% por cada 120 horas que vem então completar. No caso especificamente, 2%, a 120, limitado a 3%. E isso não vai se vincular à questão do seu vencimento de forma a incorporar. Não é isso. Por quê? Porque a legislação coloca que ele vai receber isso aí por até 4 anos. Qual é a intenção da legislação? É fazer com que ele continue a se capacitar, né? De forma que ele continue recebendo à medida que ele vai se capacitando, completando suas 120 horas. No caso especificamente daquelas gratificações que observamos, aqueles adicionais por capacitação que observamos no doutorado, na especialização, no mestrado, eles não são cumulativos. Ou seja, você não pode fazer, de repente, um doutorado e um mestrado vai receber 12,5% mais 10%. Mas a lei não impede que esse adicional de qualificação seja somado com esses cursos em gerais outros. Esse 1%
a cada 120 horas de curso, capacitação. Então, pode haver essa situação específica. Né? Então, dentro do que se coloca para efeito da remuneração do servidor. Então, dentro da questão específica, é estabelecido na Lei 11.416, esses pontos são os pontos chaves, que eu digo em concurso, dentro desse aspecto, dessa lei específica do servidor federal. E dentro disso, em resumo então, eu queria passar para vocês os artigos que são mais cobrados, mais repetitivos dentro dessa legislação. Entre eles, o artigo 2º ao 5º, da 11.416, 2º ao 5º. Principalmente o artigo 5º. Principalmente o artigo 5º. O artigo 6º, em decorrência daquele ponto que tratamos da situação do nepotismo. O artigo 9º, bastante cobrado nessa situação específica. E o artigo 18º. É claro, concurso, vocês sabem, dentro da legislação apontada, qualquer coisa pode cobrar. Mas esses, eu digo, artigos chaves, os principais. Esse procure realmente ter na veia. Vou ter na veia para que você possa, então, na prova, alcançar e de forma vitoriosa, acertar todas as questões que nós estamos aqui indicando para vocês. Mas desejamos sucesso a todos e tenho certeza que com o Espaço Jurídico e a sua equipe, você vai alcançar a sua aprovação.